A primeira coisa que eu gostaria de tratar aqui é sobre a vestimenta do pregador. É claro que a vestimenta ela precisa ser adequada ao ambiente. Se o ambiente é formal, você precisa vestir-se formalmente. Se o ambiente é informal, não há nenhum problema de você ir de forma informal. Mas é preciso que antes de você ir pregar numa igreja, se não é a igreja que você é pastor, que você é o pregador, você precisa saber como é que é. O que é que se espera? Porque às vezes o que se espera é que você vá a rigor de paletó, gravata, de terno. E aí você chega lá de manga de camisa. Você destoou, você frustrou a expectativa. Então, é preciso conhecer a igreja que está recebendo você para você ir adequadamente vestido. Se essa igreja não segue esse figurino da formalidade e o pastor mesmo vai de forma informal, de camisa, manga de camisa, de tênis, de calça jeans, aí não há problema de você ir também dessa forma, porque não é esperado de você uma outra maneira de se postar, de se vestir. Você está vestindo com decência, com ordem, com decência, não tem problema. Então, a formalidade ou a informalidade da sua vestimenta vai depender da igreja onde você vai pregar. Agora, se você está pregando na sua igreja, a vestimenta é muito importante, porque as pessoas observam você, não apenas escutam você. Então é preciso saber se essa roupa está bem passada, é preciso saber se o colarinho não está todo quebradiço, porque isso é uma questão de cuidado, não tem a ver com a roupa ser cara ou barata, é preciso estar bem apresentada. É preciso saber se o seu terno está limpo, é preciso saber se o seu sapato está bem engraxado, é preciso saber se a sua roupa está combinando. Por exemplo, você nunca usa uma camisa mais escura do que a gravata que você está usando. Por exemplo, você não vai botar uma camisa preta com a gravata branca. A gravata precisa sempre ser de um tom ou semelhante ou mais forte do que a cor da sua camisa. Porque às vezes para você passa batido, mas tem gente lá que é observadora desses princípios, dessas normas, dessas etiquetas, e às vezes um detalhezinho como este pode tirar a atenção do ouvinte. E nós precisamos ter o máximo de cuidado para que a nossa forma de nos apresentar na pregação não roube a atenção das pessoas ou desvie a atenção das pessoas. Temos que ter foco na mensagem. Então, cuidado com a sua aparência, seus cabelos bem penteados, seu rosto está bem limpo, se está tudo certinho. Então, antes de sair de casa, dê uma olhadinha no espelho. Você tem que ter todo cuidado com a postura corporal. Postura corporal. Então, eu tenho visto muitos pregadores que eles olham no infinito. Eles não encaram as pessoas, ou por vergonha, ou por acanhamento, ou porque ficam inseguros. Então, a pessoa que está sentada no último banco, não importa o tamanho da igreja, você precisa olhar lá para ela. E ela precisa perceber que você está dirigindo-se a ela, no último banco. Então, postura firme, ereta, clara, onde você vai ter uma tonalidade de voz adequada com o ambiente. Então, essa modulação da sua voz nessa apresentação é fundamental. Pregador que prega lá em cima o tempo todo, gritando, numa voz metálica, chega um momento que o povo cansa, dói no ouvido. Ou pregador que tem lá embaixo, sempre aquela vozinha mansinha, tranquila, nunca levanta a voz, nunca dá uma ênfase, também dá sono. Então, o pregador, nessa postura, também na voz, ele precisa modular a sua voz. Tem hora de falar baixo, tem hora de falar médio, tem hora de falar baixinho. E aqui quem está na mesa de som precisa ter cuidado, porque eu já fui pregar em algumas igrejas que quando você levanta a voz, ele vai lá e baixa o nível na mesa de som. Aí você volta a voz normal, aí fica baixo demais. Então, quem está na mesa de som não tem que ficar levantando e subindo e descendo, com o botão lá no nível do som, porque a modulação da voz faz parte da retórica, faz parte da maneira da sua comunicação, da forma mais adequada e eloquente da sua comunicação. Então, postura firme, convicta, segura, voz clara, postura ereta, e desta maneira, essa postura corporal vai ajudar certamente na recepção dessa mensagem por parte do ouvinte. Cuidado com as saudações longas, ninguém aguenta isto. O camarada vai saudar a igreja e fala, olha, eu estou trazendo um abraço do fulano, estou trazendo uma saudação do Beltrano, estou trazendo uma mensagem de saudação do meu presidente, da minha igreja, do meu presbitério, da minha região. O povo que está ali não quer saber disso, não está interessado nisso. Essas pessoas não são nem conhecidas delas. Então, o pregador recebeu a palavra, ele agradece o convite, agradece a pessoa que ele passou a palavra, agradece a igreja, mas isso com 30 segundos.
com 30 segundos. Nada de ficar enrolando, nada de ficar, desculpe da expressão, enchendo linguiça. Nada de ficar falando, coisas que as pessoas não querem ouvir, não estão interessadas em ouvir e vão se cansar de ouvir quando você achar que está na hora de começar a ler o texto da Bíblia para pregar. Eu, certa feita, ouvi um pregador e ele foi convidado para pregar no aniversário da igreja e o cidadão gastou 15 minutos antes de ler o texto, com saudações. Quando ele foi abrir o texto para ler, o povo já estava desconectado, o povo já não estava plugado mais, não estava antenado no mesmo canal mais, o povo já estava cansado e não queria mais, nem tinha mais disposição de ouvi-lo. Então, por favor, seja muito breve, muito objetivo na sua saudação. Fala a que veio, agradeço, muito obrigado pelo convite, quero cumprimentar todos os irmãos, etc, etc. E vamos abrir a palavra de Deus. É isso que importa. Você foi chamado para pregar a palavra, seja na sua comunidade, seja na igreja que você foi convidado para pregar. Seja muito objetivo e direto. Seja breve nas saudações. Não peça desculpas. Ah, meus irmãos, eu quero pedir desculpas porque eu não me preparei direito, porque eu não sei pregar direito, porque eu fui pego de surpresa, porque o convite foi de última hora, porque tem mais gente capacitada aqui para pregar do que eu. Que tem, eu não tenho dúvidas disso. Mas foi você que foi chamado para pregar. Então, o púlpito não é lugar de pedir desculpas. O púlpito é lugar de você abrir a Bíblia, expor a Bíblia, aplicar a Bíblia e anunciar a mensagem de Deus. Quando o pregador está pedindo desculpas, ele está dizendo o seguinte: olha, gente, eu não tenho nada para falar, eu não sei falar, eu estou inseguro para falar, então é melhor que você se assente, deixe o outro pregar. Agora, se você se levantou para pregar, não é hora de pedir desculpas, é hora de olhar para o auditório, ler o texto, pedir a iluminação do Espírito Santo, pregar o texto, aplicar o texto e entender que aquela palavra é viva e é poderosa. Você não está pregando palavras de homens, você está pregando a palavra de Deus, que tem vida em si mesma, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, que é inspirada, que não volta para Deus vazia, que restaura a alma, que alegra o coração, que ilumina os olhos, que dá sabedoria aos simples. Esta palavra é poderosíssima e é hora de você anunciá-la com convicção, com clareza, com autoridade. Cuidado com o anúncio de seus produtos. Eu tenho visto e eu respeito, mas me permita aqui dizer isso. Eu conheço pregador que, ao ser convidado para pregar, ele leva material, seja livros que ele escreveu, ou livros que ele está divulgando, ou, se é o caso de um cantor, é o pendrive que ele está vendendo, e as pessoas gastam tempo com isso. Isso gera uma grande confusão. A que ele veio? Ele veio para vender ou ele veio para pregar? Ele veio para oferir vantagens pessoais ou ele veio para trazer a mensagem de Deus? Eu não estou dizendo que um pregador não possa fazer isso, mas, por favor, seja muito objetivo, seja até discreto, porque o seu propósito nesse momento é pregar a palavra de Deus. Porque se a pessoa gasta mais tempo, muito tempo, com vender seus produtos, divulgar seus produtos, pode passar a ideia de que o interesse seria outro, de que ele está aproveitando esse momento para vender alguma coisa. Quando, na verdade, o púlpito não é um balcão de comércio. O púlpito é um lugar de você abrir a Bíblia e expor a Bíblia. É o lugar da pregação. Então, total cautela nesse sentido. Muito cuidado, porque senão isso pode gerar tensão, confusão, distração, e isso ser em detrimento da eficácia da pregação que você está apresentando. Leia o texto com vivacidade. Eu resumo pregação expositiva em 3 verbos: ler, explicar e aplicar. Ler o texto é a parte mais importante do sermão. Você ganha o auditório ou perde o auditório na leitura do texto. Você já ouviu um pregador que levantou-se para pregar e leu o texto atabalhoadamente, atropeladamente, engolindo vírgulas, pontos e vírgulas, acrescentando palavras que não estão no texto, suprimindo palavras que estão no texto, não articulando adequadamente as palavras que estão no texto? E quando você vê um pregador fazer isso, qual a conclusão que você chega? Ele não conhece o texto. Ele não estudou o texto. Ele não se preparou para pregar. Ele está nos dizendo que o importante não é o texto, mas o que ele vai dizer depois da atabalhoada leitura do texto. Então, você ganha o auditório na leitura ou você perde o auditório na leitura.
Ora, antes de você subir ao púlpito para pregar, leia o texto 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Deixe esse texto entrar em você. Se o texto for um texto menor, quem sabe você tem o desafio aí de memorizar o texto. Ao ler o texto, procure, não digo teatralizar ou dramatizar como um teatro, mas leia o texto com vivacidade. Por exemplo, se você está numa narrativa e na narrativa aparecem vários personagens, muda o tom da sua voz na medida que você mudar o personagem bíblico. Isso dá vida, isso dá beleza, isso torna-se sonora aos ouvidos a mensagem e o auditório vai entender uma coisa: esse pregador conhece o texto. Esse pregador vive o texto. Esse pregador memorizou o texto. Esse pregador preparou-me para ouvir a exposição desse texto. Então, cuide muito bem desse ponto. Leia o texto com vivacidade, com entusiasmo. Tem hora no texto, por exemplo, respondeu em alta voz. Eleva a voz. Porque, imagine, respondeu em alta voz e você baixa o tom. Está na contramão do que o texto está dizendo. Então, tudo isso são dicas importantes que podem melhorar por demais a apresentação da mensagem. Saiba terminar o sermão. Saiba terminar o sermão. O sermão tem começo, tem meio e tem fim. Tem a introdução, tem o corpo da mensagem e tem a peroração, ou seja, tem a conclusão. Eu conheço pregadores que não conseguem terminar. Eles vão terminando, agora vai acabar. Aí começa tudo de novo, emenda outra vez, e vai de novo, ele vai terminando, daqui a pouquinho começa outra vez, e ele vai lá, fala, vamos terminar, e não termina, e vamos terminar agora, e não termina, e vamos terminar depois. Daqui a pouco o auditório já desligou. O auditório está orando contra ele. Então, você precisa aprender a terminar o seu sermão.